senhor falou aqui, aqui, vamos dizer aqui, informe, letra A. Vou ler aqui um pouquinho para os senhores verem que isso é grave, e eu não aceito isso. Veja bem, por muitas vezes, toda a sessão da Câmara, no início da sessão, o presidente titular, ou vereador em exercício, ou algum vereador em exercício, meu novo professor, não é algum não, é o vice-presidente. Isso aqui tem um regimento. Quem assume o trabalho, se o presidente titular não está, é o vice-presidente. O senhor falou, algum vereador, é para diminuir a casa, para acabar com a administração do presidente Wellington, ou eu não entendo isso. Porque se o presidente titular não está, o vice não está, assume o primeiro secretário. Se ele não está, assume o segundo. Então isso tem um regimento. Não é algum vereador, não. Não é algum, não. Isso aqui tem que ter os trâmites. Isso aqui é grave. Isso aqui está acabando com a administração do meu amigo Wellington Bezerra, que é exemplo para contribuir para o Estado disso aqui. Então eu entendo assim, eu quero defender essa classe e essa casa. Eu não aceito. Eu não aceito. E também quero dizer aos senhores que se defendam, que isso é grave. Quem calou, porque consente. Eu não consento. Eu falo, estou falando com veemência e com decisão e com exemplo, porque eu não aceito. Eu grifei aqui, ó. Está grifado como é que se chama? Uma denúncia não, uma reclamação, talvez que o senhor faça, não desse jeito, generalizando, diminuindo essa casa e os pais dessa casa. E a administração do nosso amigo Wellington Bezerra, porque aqui, quando se fala em corporativismo e clemência, é que ele está deixando a coisa avacalhada. Eu entendo assim. Quando o senhor fala que alguém assume, é porque não tem regimento nessa casa. E não é assim que se funciona essa casa aqui. Não é assim. Essa casa aqui se funciona se cumprindo uma lei orgânica e um regimento interno. É assim que se funciona. É assim que funciona. Aí vou passar isso aqui. Aí tem aqui embaixo. Vou procurar o presidente da casa e vou dizer a ele que tenha cuidado. Veja essa palavra, que tenha cuidado, pois da próxima vez que eu ouvir uma justificativa sem fundamento, ou melhor, uma mentira, poxa, professor, o senhor não pode chamar de Deus não, professor, que justifica porque pode justificar. Isso é grave. Isso é grave. Quer dizer, vou começar a postar fotos. Tudo bem, o senhor pode postar as fotos agora. Eu acho que essa palavra aqui é muito dura. O senhor, como um professor, um cidadão, uma pessoa que é bem tratada nessa casa, porque o senhor aqui entra e sai, usa atributos com ele, e o senhor vem com as palavras dessa, machucar e tentar diminuir a imagem dessa casa, dos vereadores de Campo do Vidro, que é exemplo para o Estado de Sergipe. Eu digo isso porque eu conheço outras casas por aí que jamais cumprem o papel que a gente cumpre. Então, eu estou aqui falando em meu nome, em nome de todos os vereadores. E não aceito que ninguém fique calado com uma coisa dessa não. Que se manifeste e tente responder cada um por si. Porque não existe o que está acontecendo. Não existe. Nós, vereadores, não merecemos isso não. Nós, vereadores, como outro qualquer, porém, nós somos designados e temos o direito, porque o povo nos deu, de defender. E somos funcionários do povo sim. E estamos defendendo nossa função sim. O senhor disse aqui também, aqui embaixo, que o presidente é quem trabalha, os demais não trabalham. O presidente trabalha assim, porque a função dele está aqui todos os dias, ou o dia que ele só não vê, o dia que ele não pode. Porque ele é quem despacha, ele é o ordenador de despesa, ele é quem administra a casa. Agora, vereador Santos, eu mando muito aqui dentro também nessa casa. Às vezes eu vou com algum dinheiro, mas despacho muito aqui. Diversas vezes que eu venho aqui, encontro o senhor, como os demais também andam aqui, e mais muitos deles têm outras obrigações. Vereador Nelson mesmo não para. Régio não para. Cacareca vem todo dia trabalhando, Marivaldo do mesmo jeito. Pega na cidade e tem na cabeça. Se dispõe às vezes até com os aliados, por conta de querer trabalhar, de mostrar serviço. Quer dizer, Magalhães não para, subir e descer na rua. Belo não para, poxa, todo mundo tem suas funções. Ninguém ganha para estar aqui dentro, não. A nossa obrigação é estar nas sessões. Se alguém falta, é normal. Mas o número de falta é muito pequeno. De 11 vereadores, vai faltar um ou dois. Aqui nunca, na história que eu sou vereador, nunca se ficou uma sessão sem ser aberta por conta de falta de quórum. Porque o povo respeita. Os vereadores sabem que está funcionando.
Agora, faltar é normal. É aqui, é no Congresso, é na Assembleia, é no Senado. É normal. Então eu estou falando aqui como seu amigo, sou seu amigo, converso com você, sou seu amigo, um amigo de sua esposa, gosto de vocês. Agora, eu não aceito porque o senhor pegou pesado com essa Câmara e essa Câmara não merece. Essa Câmara não merece porque a gente, pelo menos eu entendo que a gente faz nosso papel, e nosso papel é bem feito, e eu quero que todos os vereadores se somem e se defendam, não calem, porque se o calar está conseguindo. E isso aqui não é o que a gente faz, não é o que está escrito aqui. Eu fiz questão de conversar com todos os vereadores, de mostrar o que estava nas redes sociais, porque eu não aceito o que Zé Carlos, meu amigo, colocou aqui. E essa Câmara não merece isso. Não merece. E, presidente, vou dizer ao senhor que o senhor, como o chefe dessa casa, foi votado 2 vezes por nós, vereadores, que confiam no seu trabalho, que tome providências, converse com o Zé Carlos, ele é seu amigo, que jamais ele possa fazer isso com os vereadores do tanto dele. Estou lhe pedindo, ele é seu amigo pessoal. A gente não merece isso. Talvez ele esteja até interpretando mal, como o senhor falou que ele não está. Então eu acho que a gente tem que falar sim e tem que se defender. E estou falando aqui, foi bom você ouvir, um amigo. Porque se o senhor aqui também não estivesse, eu estaria falando mesmo, que aqui eu estou dando o meu testemunho, que não aceito o que o senhor fez com esse relatório aqui, com esse informe que o senhor colocou aí no seu Facebook.